Realmente, a estrada é duplicada em pedaços, de Belo Horizonte até o Trevo para Curvelo, são 30 quilômetros. Depois nós temos estrada simples do Trevo de Ouro Preto, né? Não de Curvelo. Curvelo está na região, já na Centro-Norte. Mas de Ouro Preto até a cidade de Barbacena, a pista não é duplicada até hoje, é inadmissível que isso não tenha sido feito. Depois temos um trecho que foi duplicado, diga-se de passagem, com verbas orçamentárias que eu coloquei no orçamento, de Barbacena até a cidade de Oliveira Fortes. Depois aí temos mais um trecho simples para depois aí então ter uma duplicação de Juiz de Fora até o Rio. Esse é um exemplo, a BR-040 ligando Belo Horizonte ao Rio, ou Rio a Belo Horizonte, e que não é duplicada até hoje. E com isso aumenta sim o custo de transporte, além da questão das vidas em si que são perdidas. Eu já falei isso aqui dezenas de vezes, vou continuar falando. Hoje ainda também, ao sair de Belo Horizonte, o trânsito estava todo ele interrompido. 2 horas, eu gastei 2 horas para ir da minha casa ao aeroporto de Confins. E por quê? Porque o movimento de automóveis está aumentando e as vias não são suficientes para o transporte coletivo que é feito em ônibus, com o metrô que transporta apenas 100 e poucas mil pessoas. O metrô de Belo Horizonte não teve investimentos nos últimos 8 anos, e eu estou, presidente, usando a minha prerrogativa de, como senador, apresentar uma emenda de bancada para exatamente colocar algum recurso para o metrô de Belo Horizonte. Eu estou propondo 200 milhões de reais para que o metrô de Belo Horizonte possa ser retomado na sua ampliação, já que o governo federal não tomou essa iniciativa. Os recursos que estão no orçamento para 2011 são de alguns poucos milhões para a questão de adequação de acesso, ou seja, rampas, questões como essa que são importantes. Mas nós que precisamos é de ampliar o metrô para uma cidade do porte de Belo Horizonte. Temos o transporte de massa, todo ele concentrado em ônibus, é inadmissível, além do transporte individual em automóveis. Assim é que praticamente metade da população de Belo Horizonte hoje chegou atrasada ao seu trabalho em função de uma chuva forte que tivemos pela noite e que deixou algumas avenidas interrompidas. São dados importantes que eu trago aqui, que basicamente são 3 pontos que a Federação das Indústrias de Minas, nas palavras do presidente Olavo Machado, chama a atenção. A questão da carga tributária como um todo, especialmente na folha de pagamentos, a questão do câmbio, fortalecendo a importação que cresce aceleradamente e diminuição da exportação, e a questão do apagão logístico. Portanto, condições de infraestrutura, condições cambiais, condições de tributação adequadas, são 3 desafios colocados para que nós possamos evitar a chamada desindustrialização e que nós possamos realmente ter o país crescendo, garantindo os empregos, garantindo a prosperidade. O desafio é muito grande. A questão da competição com a China é um enorme desafio. A China tem um custo exatamente nessa área de trabalho muito mais baixo do que o nosso custo. A China tem uma carga tributária menor do que a nossa carga tributária e a China tem condições logísticas hoje também já caminhando para serem melhores.